Quem na vida nunca teve episódio de tontura? Nesse vídeo aqui eu vou tentar lhe ajudar, quem sabe até mesmo descobrir o motivo da sua tontura, mas pelo menos lhe ajudar a direcionar qual profissional você deve procurar para conseguir fechar seu diagnóstico e descobrir qual é a causa da sua tontura. Então, se você está sofrendo tontura, continue assistindo o vídeo. Depois da vinheta, com certeza esse vídeo aqui vai lhe ajudar. Algumas pessoas falam que é só uma instabilidade, outras pessoas falam que tem um desequilíbrio, que tem uma sensação que está flutuando, que está pisando em nuvens, ou então que as coisas estão girando, ou então que a pessoa mesmo está girando. E essa parte do girando, ela é importante. Ela vai ser um ponto primordial na diferenciação de saber qual é a causa. É um assunto muito extenso. Eu separei em 2 vídeos. Esse primeiro, eu vou falar sobre a tontura de origem do labirinto e a tontura de origem emocional. No meu próximo vídeo, eu vou falar sobre a tontura de origens hemodinâmicas, as cardiovasculares, né? Então coloca aí as causas cardíacas no meio também. E vou falar também sobre a tontura de origem neurológica. Vamos começar pelo principal, que é o mais comum, que é a tontura através de alterações do seu labirinto. Vamos fazer o seguinte, para você poder entender, eu vou deixar uma imagem aí para você, mostrando o que é o labirinto. Então nós temos a nossa orelha, o som ele entra por esse canal, pelo ouvido externo, onde o pessoal tem costume de colocar o cotonete, né, para colocar. Nós temos ali a membrana do tímpano, o ouvido médio e depois o ouvido interno. O ouvido interno ele é dividido ali no caracol, vamos dizer aquele caracolzinho, né? E nós temos ali o labirinto, que seriam esses canais separados. Nessa estrutura parecida com o caracol, que é toda aí enroladinha, é ali que é formada a audição. Já no labirinto, esses 3 canais é formado o equilíbrio. Então, nós vamos focar aqui no equilíbrio. Imagine a seguinte situação. Você tem um labirinto que está funcionando bem. E nós temos um labirinto que está inflamado, com labirintite. Quando eu coloco a cabeça para frente, o meu labirinto que está normal manda mensagem para o cérebro dizendo, olha, cérebro, ele colocou a cabeça dele para frente. Só que o labirinto está inflamado, ele está inflamado, ele não manda essa informação e demora para mandar a informação. Então, na hora que chega a informação lá no cérebro, o cérebro pergunta assim, vem cá, me diz aí, ele colocou ou não colocou a cabeça para frente? E aí? Aí o labirinto que está normal está dizendo que ele colocou. O labirinto está inflamado está dizendo, não, ele não colocou. Você é doido? Como é que o cérebro vai interpretar? Vai interpretar com tontura. É por isso que labirintite dá tontura. Lembra que eu falei que minha intenção aqui nesse vídeo é lhe ajudar para descobrir de onde está vindo a sua tontura? Pois bem, aqui é uma das partes bem importantes do vídeo, que eu justamente vou falar para você quais são as características que você vai suspeitar que a sua tontura está relacionada com o labirinto. Então, olha só essas características. Nós vamos ter alteração da audição, você vai ouvir zumbidos, dor no ouvido, uma sensação de pressão no ouvido. Normalmente isso vai acontecer após uma gripe, um resfriado, seu nariz vai estar entupido, pode haver até sair secreção do seu ouvido. Você percebe que junto com a tontura tem vários sintomas, vários sinais que estão relacionados ali com a questão da audição, com a questão do ouvido. É claro. É por isso que a maioria dos casos de tontura, quem cuida é o otorrinolaringologista. E esse nome estrambólico aí você deve achar estranho, mas olha só, é muito simples. Oto vem de ouvido, rino, nariz, laringo, garganta. Logista eu estudo. Então é um médico que cuida do ouvido, do nariz e da garganta, porque normalmente ali está tudo envolvido. É claro que existem várias doenças que podem provocar tontura, mas eu separei aqui as 4 principais. E a primeira delas, óbvio, que é a labirintite. A labirintite é a causa mais comum de tontura, entre todas as causas. E aí vem a coisa importante para você, que é aqui que eu quero lhe ajudar. Característica da tontura da labirintite. A sensação de que ou você está rodando, ou as coisas estão rodando.
Toda a tontura relacionada ali à parte do labirinto, ela dá essa sensação de que as coisas estão girando. Quer ver a situação que pode ter acontecido já com você que está aí assistindo? Você está deitado na cama, aí quando você vira, parece que você tem que se segurar na cama. Está tudo girando. Isso é característica do comprometimento do labirinto. Pode ser labirintite, mas também pode ser outras causas. Por que normalmente as pessoas têm labirintite? Uma das causas que eu pego mais frequente. Gente, eu estou metendo o meu bedelho aqui numa coisa que nem é minha, que eu sou cardiologista, mas como tem tontura de origem cardiovascular, eu tenho que saber um pouco disso aqui. Óbvio, se você começa a suspeitar já de alguma causa do labirinto, é melhor procurar um vídeo de um otorrinolaringologista para poder explicar melhor. Mas uma das causas mais frequentes que leva a labirintite é gripe. Sabe por quê? Porque inflama o nariz, inflama a garganta, vai secreção lá para o seu ouvido, inflama o labirinto. Pronto, aí você acaba ganhando labirintite. Então você começa a fazer uma associação. 10 dias atrás eu estava gripado e agora começa a apresentar tontura. Característica de labirintite. Segunda causa frequente de tontura relacionada ao labirinto, que é a VPPB. Vertigem posicional paroxística benigna. Ora, quando você vê isso, você já fica logo feliz, né? Se é benigno, é benigno, ótimo. É labirintite dos cristais também chamada. Então, o que acontece? Não é que tem uma inflamação, mas existe um cristal que ele sai do lugar onde ele tem que sair, e esse cristal, ele vai andando por dentro do labirinto, e vamos dizer assim, ele vai estimulando o labirinto. E toda vez que ele vai estimulando, um labirinto ele é estimulado e o outro não. O que acontece? O cérebro não vai entender, ele vai achar que está havendo um conflito entre os dois labirintos. E lá vai você ter tontura de novo. Sinistro. Normalmente, tratamento com isso aí, a gente acaba fazendo um tipo de fisioterapia vestibular, e o paciente fica bem. Benigno, o próprio nome está falando benigno, tá? Doença de Meniere, terceira causa de tontura. É uma doença em que há um excesso de endolinfa dentro do seu ouvido interno. Complicado falando assim, você não consegue entender, endolinfa é como se fosse um líquido que fica dentro do ouvido e há um excesso. E esse excesso acaba provocando a tontura. E junto com a tontura também, claro, vem outros sintomas, vem sintomas auditivos, o paciente começa a sentir zumbido. Tem aí as características. Você começa a ter essa tontura que eu digo que as coisas estão girando, você tem que procurar o otorrino, não tem como eu chegar aqui e você fechar seu diagnóstico por aqui. A quarta causa, apesar de não ser do otorrino, mas tem influência no aparelho vestibular, que é diabetes. Frequentemente eu pego paciente comigo aqui com diabetes totalmente descontrolada, que vem reclamando de tontura, e quando a gente trata diabetes, pronto, o paciente para de ter tontura. Por quê? Porque o excesso de açúcar, o excesso de insulina, ela acaba estimulando o seu labirinto, e aí pode acabar tendo tontura. Então, não esqueça, se você está tendo tontura e você está com diabetes, dê uma dosada, dá uma furada lá no seu dedo, procure seu médico, veja como é que está a sua glicose, porque é possível que a causa da sua tontura seja a sua diabetes descontrolada. Eu posso lhe falar, esse é a menor das suas preocupações. Nós temos preocupações com a diabetes bem piores, pode estar afetando a sua visão, e às vezes de forma irreversível, os seus rins, você vai acabar ganhando uma diálise, aumenta o risco de entupir suas artérias, infarto, AVC. Então, isso aí já é um sinal de alerta que algo não está certo, que você tem que fazer um controle mais efetivo da sua diabetes com medicamento e a dieta, óbvio. Vamos agora para o segundo grupo de doenças que podem provocar tontura, que é a tontura de origem emocional. Gente, entenda uma coisa. O nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. Toda vez que há um desequilíbrio dentro do seu cérebro, alguma parte do seu corpo vai sofrer. Se eu quero mexer meu braço, eu tenho a vontade, o cérebro manda terminações nervosas para os meus músculos se contraírem e pegar. Então, se você tem uma alteração dentro do seu cérebro, vai influenciar alguma coisa no seu corpo. Por exemplo, um paciente teve um AVC. Se o AVC atingiu a parte da fala, ele não vai conseguir falar. Se atingiu a parte da visão, ele vai ter dificuldade visual. Então, se você está com ansiedade, está com estresse, depressão,
alterações químicas vão acontecer dentro do seu cérebro, estão acontecendo dentro do seu cérebro, e isso pode levar a vários sintomas. Por exemplo, no meu caso, quando eu fico numa situação de muito estresse, afeta meu sistema gastrointestinal e eu começo a ter muita fome, começo a ter enjoo, me dá diarreia, às vezes me dá perda do apetite. Teve uma época da minha vida que eu cheguei a perder 14 quilos rapidinho por uma situação de estresse. Então, existem pessoas em que o órgão de choque é o sistema vestibular e ela vai acabar tendo tontura por conta disso aí. Quer ver outra situação que pode provocar tontura, essa parte emocional? As famosas fobias. Tem um aluno que vai ter que ir lá na frente apresentar um trabalho. E aí fica nervoso, né? A gente chama isso aí de fobia social. O que acontece? Ele começa a ter tontura. Agora tome muito cuidado. Normalmente, ele é um diagnóstico de exclusão. Quando o paciente chega na consulta, nós temos sim que questionar, perguntar como é que está o nível de estresse, se ele está com ansiedade, se ele está com depressão, e deixar ali com uma hipótese diagnóstica. Olha, é possível que seja isso, mas também é possível que seja labirintite, é possível que seja uma arritmia, como eu vou falar no próximo vídeo, pode ser já um problema cardiovascular, pode ser um problema neurológico. Então, a gente deixa ali guardada aquela informação que é possível sim ser da ansiedade, mas primeiro nós vamos ter que descartar todas as outras causas, e aí descartou as principais causas, fez exame e tal. Não, realmente, isso aqui talvez seja um transtorno de ansiedade, e aí como é que a gente faz? Dá um remédio ali para ansiedade, pronto, fechou o diagnóstico, realmente essa tontura era provocada devido à ansiedade. Como você percebe, o vídeo ficou longo, então não dava para falar sobre tudo isso aqui desse vídeo, mas se você gostou e se talvez ainda não descobriu a causa do seu problema, aguarde o nosso próximo vídeo. Eu vou falar sobre as tonturas de origem hemodinâmica, né, que são as causas ali cardiovasculares, onde o coração e a circulação estão envolvida, e vou falar também das tonturas de origem neurológica, ali entre AVC, entre outras coisas. Ficou dúvida nesse ponto? Já sabe, coloca aí no comentário que eu sempre tento responder, sempre levo alguma dessas perguntas para minha live. Quiser participar todas as segundas-feiras, 18 horas horário de Brasília, eu estou lá na minha live respondendo pergunta do tipo pinga-fogo. A pessoa pergunta ali, eu respondo na hora. E ó, se você gostou, se chegou até aqui, porque você gostou do vídeo, então não esquece de dar uma força, dá o like, se inscreva no canal, ative aí o sininho para você continuar recebendo essas informações de fácil entendimento, né, com um linguajar fácil de entender, que pode ajudar a sua vida e a vida da sua família. Acabou. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.